Como é possível que milhões de pessoas sejam exploradas e mesmo assim defendam a entidade que as escraviza? Será que estamos num transe em massa? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por historiador libertário, revisado e narrado por Coreia com K. Muitos não percebem que são escravos de um sistema de exploração. E não, meu amigo, não estamos falando do capitalismo, como pregam os socialistas. Afinal, se estamos vivos, bem alimentados e usando celulares e computadores para ver este vídeo, é porque o capitalismo funciona. O problema real e a fonte da miséria humana numa sociedade tecnológica e industrializada tem origem no Estado. Mas de alguma forma sua propaganda e seu modus operandi têm sido muito eficiente em mascarar sua natureza exploratória, conseguindo se adaptar à sociedade com o passar do tempo. E com a expansão da social-democracia e criação de novas políticas públicas, essa foi a forma de os estados modernos criarem a ilusão de que são benéficos e necessários. Acontece que todos os problemas que alega resolver ou diz ser necessário têm origem na sua própria ação. Um exemplo é que o governo destrói todo o poder de compra da moeda, impedindo o acúmulo de poupança e posterior aumento da qualidade de vida das pessoas. Depois, fornece auxílios em dinheiro, custeado pelos cidadãos, como se isso fosse a grande solução da pobreza. Mas o objetivo aqui não é fazer análises econômicas, mas entender se a passividade e a aceitação da maioria da população em relação ao governo tem a ver ou não com algum transtorno psicológico. Temos um candidato para explicar de que mal sofrem os defensores do Estado: a Síndrome de Estocolmo. Essa é uma condição na qual as vítimas desenvolvem um vínculo emocional com seus sequestradores, inicialmente como um mecanismo de defesa, devido ao medo de retaliação ou violência. Assim, a vítima perde a conexão com a realidade e alguns gestos gentis feitos pelos usurpadores fortalecem o vínculo emocional. Assim, qualquer tentativa de sua libertação será interpretada como uma ameaça devido ao elo emotivo criado. Essa relação se aplica perfeitamente entre o pagador de imposto e a entidade estatal. Hoje em dia é muito aceitável as vítimas do governo defenderem políticas de redistribuição de renda feita com seu próprio dinheiro. Muitas vezes, o governo, que já vive endividado, tende a criar dinheiro ou novas dívidas, distorcendo e inflacionando os preços no mercado, além de aumentar os impostos para financiar essas políticas públicas. Com os preços dos alimentos subindo, várias pessoas defenderão que o Estado, como benfeitor, precisa subsidiar grandes produtoras agrícolas para tornar os produtos mais baratos, além de aumentar o salário base. A visão aqui é que a solução para tudo está sempre no governo, e ele jamais cria os problemas que promete solucionar. Outro caso é quando o governo usa políticas de controle de preço para impedir o aumento do barril de petróleo fornecido pela estatal monopolista, ou quando impede empresas de ônibus de aumentarem o valor da passagem. Entretanto, isso significa que temos um mercado de petróleo fechado e restrito aos amigos do rei, diminuindo a oferta do produto, além de altos impostos no combustível. Além disso, o algoz Estado permite que milhões vivam sem saneamento básico e redes de esgoto, além de deixar essas pessoas se alimentarem mal devido aos governos lhes arrancar quase tudo. E como solução, o bandido estacionário oferece o SUS como presente. O sistema público de saúde, na verdade, opera num mercado com várias restrições e regulações que oneram e impedem o setor privado de fornecer serviços melhores e mais baratos. Como comentamos, parece que é graças a essa famosa síndrome que as pessoas não percebem tudo isso, inclusive os economistas de carreira com diploma do MEC, que aplaudem essas medidas. O governo ainda fornece um sistema de ensino compulsório, que é ineficiente, custeado com dinheiro dos outros. Suas escolas não preparam seus alunos para o mercado de trabalho. Mesmo assim, muitos pedem mais investimento nesse sistema falido. Além disso, após criar regulações e dificuldades a quem quer trabalhar e empreender, reduzindo a possibilidade de ascensão social, o governo fornece política de cotas em universidades. Como se elas ajudassem os mais pobres ou tivessem qualquer relação com eles, mostrando certa preocupação com o problema da falta de oportunidades. O governo cria e mantém os pobres e a classe média reféns de um serviço público de péssima qualidade, além de oferecer uma falsa solução para o problema que ele mesmo criou. Esses exemplos nos mostram que o assaltante, ou seja,
o bandido estacionário estatal, cria os maiores problemas que impactam diariamente a vida de suas vítimas, os pagadores de impostos. Então, podemos nos perguntar, quais são os principais motivos de tanta gente ainda defender o governo? Parece que isso varia entre indivíduos, afinal, cada um defende a manutenção do Estado e suas políticas de acordo com interesses pessoais ou entendimento sobre política e economia. De fato, nem todos sofrem necessariamente da síndrome de Estocolmo, e é até complicado ter êxito em fazer qualquer tipo de generalização. Sabemos que muitos funcionários públicos ou pessoas de cargos comissionados bem remunerados têm incentivos econômicos de defender a manutenção dessa entidade. É claro que um funça bem pago, que ganha dezenas de milhares de reais trabalhando na prefeitura da cidade, vai defender a existência e importância dessa instituição, mesmo que ele saiba que o setor privado, num ambiente com concorrência, forneceria serviços melhores. Além disso, os acadêmicos que vivem defendendo mais gastos públicos e a expansão de políticas públicas apenas querem poder. São os bajuladores dos bandidos, recompensados com oportunidades de ascensão na máquina pública, à medida que se aliam ao governo. Para Ludwig von Mises, os intelectuais bem formados da área de ciências humanas não entendem todas as implicações econômicas e políticas das ideias que defendem. Eles também sofrem da arrogância do próprio ego. Afinal, por lerem muitos livros, terem diplomas e nome, acreditam que já sabem tudo ou têm pouco a aprender. Mas, acima de tudo, o governo é a sua grande fonte de financiamento e prestígio. Mesmo que vários intelectuais de esquerda digam que se preocupam com os problemas da miséria e da violência que atingem milhões de famílias, eles têm interesses próprios que claramente confessam. Mises comenta em A Mentalidade Anticapitalista que os intelectuais têm uma visão romantizada e utópica do governo, como se esta instituição monopolista e ineficiente tivesse capacidades e incentivos reais de resolver problemas sociais complexos. Não podemos deixar de mencionar o trabalho que o psiquiatra americano Lyle Rossiter fez em seu famoso livro A Mente Esquerdista, As Causas Psicológicas da Loucura Política. Segundo o doutor, os integrantes da esquerda são fortemente motivados por fatores psicológicos, em vez de princípios racionais e morais. As pessoas que defendem as pautas e políticas progressistas, em sua visão, têm uma percepção de mundo distorcida e infantilizada, sempre exigindo mais segurança e dependência do Estado. Rossiter revela que muitos indivíduos que se identificam com essas narrativas sofreram traumas emocionais na infância. Isso os faz perder o senso de autorresponsabilidade e independência, pedindo por proteção do governo. Sabemos, no entanto, que o Estado nunca teve a função de proteger ou melhorar a vida de ninguém, e que esse avanço das políticas socialistas só restringe nossa liberdade, além de nos tornar miseráveis. Mas então por que, mesmo com todo o fracasso das políticas socialistas e todo tipo de planejamento governamental, a esquerda ainda atrai tantos adeptos? Talvez porque o Estado social-democrata tenha se adaptado para evitar os erros escancarados do planejamento central, como o soviético ou o maoísta, e tenha criado uma ilusão da caridade pública. Além disso, é fácil para muitos jovens que vivem às custas dos pais e se beneficiam de alguns serviços públicos verem benefícios nesses serviços, já que não pagam diretamente por ele. Por isso, o progressismo cativa muitos adolescentes que, além de não terem conhecimento econômico, acabam perdendo conexão com a realidade ao ficarem anos em cursos universitários. O psicanalista Erich Fromm escreveu que o que influencia a identidade política de uma pessoa seria sua relação com a autoridade e a capacidade de pensar de maneira crítica e independente. Mas o que observamos, no entanto, é o medo da rejeição do grande coletivo, para se sentirem aceitos, acolhidos e como integrantes de algo maior. Pensar de forma crítica e independente nas faculdades de ciências humanas dominados por professores marxistas só é permitido dentro de certos limites que confirmam as ideias de esquerda. Por isso tudo, esses jovens tendem a se curvar e aceitar mais facilmente as ideologias pregadas por meios universitários. Além disso, essa necessidade de aceitação e de se sentirem moralmente superiores os fazem reproduzir as táticas de silenciamento implementadas pela esquerda, como o cancelamento e o politicamente correto. Robert Higgs, um economista e historiador da economia americana, fez reflexões sobre a submissão das pessoas ao Estado. Para ele, devido às pessoas nunca terem conhecido outro arranjo diferente daquele em que estão inseridas, acabam tendo dificuldades de perceber as anomalias à sua volta.
elas chegam a ser incapazes de relacionar causa e consequência dos problemas que o Estado cria. Infelizmente, essas pessoas acabam se tornando zumbis, perdendo a capacidade de raciocínio independente e reflexão, e são facilmente manipuladas pelo sistema e seu aparato de propaganda. E não é de se espantar, como podemos ver muitas pessoas que são assim. Engolem todas as narrativas do governo e da grande mídia, sem ao menos questionar o que estão consumindo de conteúdo. Quando surgem evidências que mostram os erros das ações adotadas pelos políticos, tentam negar a realidade. Por outro lado, é muito comum que a maioria enxergue o Estado como um fato consumado, limitando suas alternativas. Se conformam com o que está aí e, mesmo desejando um mundo melhor, encaram como utopia qualquer modelo superior de sociedade, já que tudo sempre foi ruim. Higgs escreveu que essa notória postura conformista em relação à existência do governo ocorre devido às nossas condições de vida e o nosso longo histórico de obediência e aceitação, nos predispondo a encarar o governo resignadamente. Ele explicou precisamente o motivo da submissão geral aos governos, ao escrever: há aquela apreensão de ser o desafiante solitário, que no momento decisivo não contará com o apoio e a solidariedade de outras vítimas, as quais acabarão se omitindo e não juntarão forças. E talvez ainda mais importante, há aquela hipnose ideológica, como explicado por Leão Tolstói, que impede que a maioria das pessoas imagine a vida sem o Estado. Ou seja, incapaz de entender que o Estado reivindicar imunidade aos mesmos códigos morais que vinculam todos os seres humanos é uma impostura absurda. De toda forma, além de sofrerem de distúrbios psicológicos ou da própria síndrome de Estocolmo, seria simplista demais dizer que o problema da submissão milenar da humanidade para com os governos se resume a isso. Afinal, como já falamos em outros vídeos aqui do canal, o Estado investe num forte aparato de propaganda e beneficia aqueles que se aliam a ele. Isso quando não persegue e prende os dissidentes e censura empresas de mídia, como ocorre frequentemente em ditaduras mais escancaradas. Mas não é de hoje que governos criam narrativas de ameaças, muitas vezes falsas, para tornar as pessoas mais assustadas e ansiosas, tornando-as suscetíveis à manipulação em massa. E como as pessoas têm enorme medo de serem rejeitadas, ridicularizadas e levadas ao ostracismo, muitos que realmente pensam por conta própria acabam se calando e se omitem aos desmandos do governo. Se quiser saber mais sobre as técnicas de manipulação midiática e sua influência na psique humana e como isso aumenta o poder do Estado, recomendamos os vídeos A Engenharia da Opinião Pública e They Live e a Manipulação Midiática, disponíveis aqui no canal. Por fim, é interessante refletir sobre o seguinte trecho. Assim como Tolstói, vários escritores e pensadores reconhecem que as classes dominantes se esforçam incansavelmente para incutir em suas vítimas uma ideologia que santifique o Estado e suas ações criminosas. Sob o regime nazista, vários cidadãos alemães pensavam ser livres, assim como vários cidadãos das democracias ocidentais que hoje também pensam ser livres. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou do vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal. E depois, clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado!